em nome de Jesus, com o aprendizado da palavra de Deus. Quero passar nesse instante a palavra ao pastor Giovanni para a ministração desta hora. Amém, queridos. A paz do Senhor. Vocês recebem? Amém. Temos aprendido isso com a irmã Elizabeth, né? Vocês recebem a paz? Amém. Receba, senão ela bate e volta. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Nós vamos ver nesta noite, nós estamos fazendo uma série de estudos sobre raízes perigosas no nosso coração. Deus colocou 4 dessas raízes que podem afetar o seu coração, o meu coração. Qualquer cristão, não cristão, são raízes perigosas que podem afetar a tua vida cristã, pode afetar o teu caminhar com Deus. E Deus quer nos ensinar coisas tremendas. São 4. Nós já vimos na quinta-feira, numa das quinta-feiras, a raiz do medo, como ela atrapalha a nossa vida. A raiz da rebeldia nós vimos num domingo de manhã, e eu vou ter que repetir essa palavra num domingo à noite, para quem não ouviu, né? E existe a raiz de amargura também, que ainda nós não ministramos, e hoje nós vamos ver uma raiz perigosa que pode invadir o teu coração, meu irmão, o teu e o meu, de todos nós. Se chama raiz do orgulho. Isso é um perigo terrível, é uma seta diabólica no nosso coração, que pode nos afastar das coisas de Deus, pode atrapalhar a nossa vida cristã, pode ser também um convite para que Satanás entre na sua vida, no seu coração. O orgulho é algo terrível. Muitas pessoas tratam o orgulho de uma maneira leviana, pensam que é brincadeira, que é algo normal. Nós vamos ver que muitas confusões acontecem dentro dos relacionamentos por causa desta raiz no coração do homem, chamada raiz do orgulho. Foi o primeiro pecado, a primeira iniquidade que assolou o coração de Satanás, e automaticamente nós podemos ver que é um princípio satânico, é um sentimento satânico, não é de Deus, e que nós temos que banir e tirar da nossa vida, em nome de Jesus, amém? O sentimento que paira no coração de Jesus é o sentimento de humildade, de mansidão, de simplicidade. E nós queremos ser igual a Jesus. Esse é o desejo do seu coração? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não o sentimento que houve no diabo, mas o sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Então abra comigo ali em Isaías 14, de 11 a 15. Este é o tema, raiz do orgulho. É uma série de estudos, chamado Raízes Perigosas em Nosso Coração. E a que nós estamos vendo hoje é essa, a raiz do orgulho. A Bíblia diz em Isaías 14, 11: já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Pastor, não entendi nada do que foi falado. Na verdade, queridos, esse trecho está falando de um rei, né? Da ruína. E fala do orgulho que existe, nesse caso, sobre Babilônia está falando. Mas existe um poder que está por trás desse reinado chamado de Babilônia,
E nós sabemos, vendo as características de Satanás, que esse trecho, essa parte da Bíblia, está falando do próprio Satanás, da queda de Satanás, de como ele caiu, de como o sentimento do orgulho invadiu o seu coração, de como, num determinado momento, o seu coração olhou para Deus e falou: peraí, eu quero ser igual a Deus, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Então, naquele momento, Satanás, a Bíblia diz que a iniquidade, o pecado foi gerado no coração de Satanás, porque ele tentou usurpar uma posição que ele não tinha, tentou elevar-se a uma posição que ele não tinha, apesar do seu esplendor, da sua glória, e de ser uma pessoa, uma figura tremenda dentro da criação, dentro dos anjos. Ele era uma figura proeminente, a Bíblia diz, ele era a estrela da manhã, aqui a estrela d'alva, a estrela da luz. Era um ser extremamente belo, que tinha uma posição diante de Deus, mas algo invadiu o seu coração, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, chamado orgulho. A raiz do orgulho invadiu o coração de Satanás, e tem tentado invadir o seu e o meu coração todos os dias, queridos. Tem tentado invadir a igreja do Senhor, tem tentado invadir todos estão. Este mal pode enlaçar qualquer pessoa, chamado orgulho, soberba, arrogância, coisas que Deus quer tirar do nosso coração, amém? O pastor Valtenir até deu uma pincelada hoje, quando estava falando do exemplo de Jesus de humildade. Ele nem sabia que eu ia ministrar sobre isso, mas como é o Espírito Santo, né? Estava falando sobre o exemplo de Jesus, né? Lavando os pés dos discípulos. Naquele momento os discípulos não entenderam aquela figura, não entenderam aquela situação, mas na verdade Jesus estava ensinando princípios tremendos ali. Estava ensinando também, além daqueles princípios que o pastor Valtenir falou, que é tremendo, da purificação, da lavagem dos pés, também Jesus estava ensinando o princípio da humildade, como ele mesmo falou, né? E do serviço, do quebrantamento. Como é difícil para nós isso, né, queridos? Servirmos as pessoas, nos humilharmos, quebrantarmos, e nós esquecemos que o princípio de Deus é diferente do princípio do diabo. Qual é o sentimento que você quer que invada o seu coração? O mesmo sentimento que houve em Jesus, ou o mesmo sentimento que houve no diabo? O orgulho é um desses sentimentos. Nós precisamos entender, querido, que o orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. Fala comigo, o orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. O orgulho perverteu, corrompeu o coração de Satanás. Ele quis tomar uma posição que ele não tinha. E a Bíblia diz que ali foi gerada a iniquidade no coração de Satanás. E a Bíblia está falando sobre isso aqui, do sentimento que invadiu Satanás. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Está vendo? Quis assumir o trono de Deus, quis assumir uma posição elevada que ele não tinha. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis se igualar a Deus. E a Bíblia nos ensina que não há outro Deus senão o nosso Senhor. Amém? Ninguém é como o nosso Deus. Muitas vezes as pessoas têm deixado o orgulho invadir o seu coração. E o orgulho é uma idolatria terrível. É um pecado terrível. O orgulho atrai uma série de pecados na tua vida. Quando você se eleva numa posição que Deus não te deu, como não havia dado para Lúcifer, o príncipe da alva, num instante se transformou do príncipe da alva no príncipe das trevas. Vocês estão vendo como esse sentimento corrompeu o coração de Satanás? Num momento ele era o príncipe da luz, o príncipe da alva, como diz a Bíblia. Ele era a estrela da manhã, filha da alva. E de repente se tornou
o rei e o príncipe das trevas. Queridos, o orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. A pessoa orgulhosa, ela se eleva a essa posição que ela não tem, e usurpa algo que não é seu. Por isso Satanás é chamado de usurpador. Fala comigo, Satanás é usurpador. Ele tenta roubar algo que ele não tem. E ele foi persuasivo, a Bíblia revela. Ele conseguiu levar, não apenas a afetar o seu próprio ser, a sua própria vida, a sua essência daquilo que ele era, corromper a ele mesmo, mas corrompeu 1/3 dos anjos do céu, a Bíblia diz. E naquele momento Deus teve que declarar um juízo a Satanás e a esses anjos, que hoje são conhecidos como demônios ou anjos caídos. Deus lançou o juízo, porque o orgulhoso é persuasivo. Ele tenta dominar e manipular as pessoas, querido. Se você tem esse sentimento no seu coração, cuidado, porque a primeira tendência que vem no seu coração é essa: é persuadir os outros que estão à sua volta e manipular as pessoas, a fim de conseguir aquilo que você quer. Tome cuidado com isso. Analise o seu coração, a sua vida. O orgulhoso despreza tudo aquilo que é simples e humilde. Se existe simplicidade, se existe humildade, ele vê isso como um sinal de fraqueza. Mas a Bíblia revela o exemplo de Jesus, não é verdade? Enquanto Israel esperava que Jesus viesse com seu exército estrondoso, numa baita cavalaria, com um cavalo branco cheio de glória, a Bíblia diz que Jesus, na sua primeira vinda, ele veio em cima de um simples jumentinho. Simplicidade e humildade de Jesus. E por isso os judeus da época não entenderam. Eles estavam esperando um líder político, um líder cheio de glória e tal, o filho do rei Davi que ia estabelecer o reino. E Jesus nos ensina que a vida cristã não é assim, querido. A vida cristã, antes da glória, vem a humildade. Amém? Vem o quebrantamento. Como nós vimos hoje de manhã, antes da coroa, vem a toalha. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala, a toalha vem antes da coroa, meu irmão. O serviço, o quebrantamento, a humildade vem antes da coroa. O que nós queremos muitas vezes é isso, nós queremos logo a coroa, a glória, a exaltação, mas o princípio de Deus não é esse, a vida cristã não é isso. A vida cristã primeiro é humildade, é quebrantamento, é simplicidade, como Jesus foi. Servo, é o serviço. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por isso que ele chocou os fariseus, os saduceus, os escribas da época. Porque ele veio com outro padrão que embaralhou a cabeça e confundiu a cabeça daqueles homens. Humildade e quebrantamento. O orgulhoso também, queridos, tem outro problema, ele despreza as autoridades. Todo orgulhoso tem problema com a autoridade. Fala comigo, orgulhoso despreza a autoridade. E sabe por quê? Porque ele acha que é melhor do que a autoridade. E é verdade. E ele acha isso no seu coração, ele assevera e acha que ele é melhor que todo mundo. E para ele a obediência é um sacrifício tremendo. Ele não consegue se colocar debaixo de alguém, porque ele acha que sempre está no topo. Foi o que aconteceu com Satanás. Ele quis assumir e elevar-se a uma posição que ele não tinha. Querido, o princípio da Bíblia é humildade, obediência e quebrantamento. Você jamais vai obedecer se você não tiver humildade. Se você for um orgulhoso, você vai ter extrema dificuldade a obedecer. No seu lar, no seu casamento. Você, filho, que chega na adolescência, começa a virar a cabeça e achar que você sabe mais que o teu pai e a tua mãe.
Você, esposa, muitas vezes, que assume um lugar que Deus não te chamou para ter. Isso se chama orgulho e é pecado. Foi ali que a iniquidade foi gerada no coração de Satanás. Isso é um perigo tremendo que vai destruir a sua vida e destruir todos aqueles que estão à sua volta. Por isso o perigo e o alerta nessa noite, nessa palavra. Amém? Hoje é uma palavra de exortação, de cuidado pastoral com a vida de vocês. Hoje é uma palavra de analisarmos o nosso próprio coração e analisarmos o que o diabo fez e o que Jesus fez. E qual é o exemplo que você quer seguir. Amém? Eu quero seguir aquilo que Jesus fez. Você também? Mas existe um preço a pagar. O orgulhoso tem dificuldade e despreza as autoridades. Deus instituiu autoridades, querido. Se você tem dificuldade com isso, o teu coração ronda o orgulho, que precisa ser banido da sua vida em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Não existe exaltação sem humilhação. Não existe glória sem quebrantamento. Porque Deus habita num coração contrito e humilhado. Ele jamais vai desprezar esse coração. O orgulhoso, querido, também é desesperado por chamar a atenção das pessoas. Ele é desesperado por chamar a atenção das pessoas, por reconhecimento e por aclamação humana. A Bíblia revela que a nossa glória não está aqui. Amém? Vocês aprenderam esses dias quando eu ministrei sobre lançando coroas aos pés de Jesus. A sua glória, querido, não está aqui na terra. A sua glória não vem de homens. A sua glória te espera nos céus. Quando Jesus Cristo vai te dar no tribunal de Cristo uma coroa, e aí você vai olhar para essa coroa, vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, se eu tenho algo, se eu fiz algo de valor, esse algo eu entrego nos teus pés, porque não fui eu, foi o Senhor. Amém? Queridos, a tua glória é fazer e ser a glória de Deus. Não é glorificar a você mesmo, as suas conquistas, os seus sucessos, ao seu trabalho, a sua posição. É glorificar Cristo Jesus na posição que Deus te colocou. Não tente assumir algo que Deus não te deu. Não tente tomar algo que Deus não te deu. Porque senão Deus vai tirar aquilo que você tem. Lembre-se, o usurpador é Satanás. Amém? Olha só o que fala lá em 1 Samuel. Olha lá, orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. Num instante, o orgulho transformou o filho da alvorada no filho das trevas. Olha que transformação aconteceu na vida de Satanás. De repente, num instante, quando o orgulho invadiu o coração de Satanás, e ele elevou-se, o que aconteceu? Se transformou do filho da alvorada no filho das trevas. Olha o que diz 1 Samuel 2,3. Abra lá na sua Bíblia. 1 Samuel 2,3, ou também coloquei aqui. A Bíblia diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O orgulho é revelado nas tuas atitudes, nas tuas palavras, naquilo que você fala, na maneira de você agir. Não adianta você tentar esconder o orgulho, ele uma hora ou outra vai se revelar na sua vida. Não adianta você tentar disfarçar o orgulho, porque muitas vezes acontece isso, o orgulho vem disfarçado, né? Como uma humildade falsa. E a Bíblia diz que isso não provém de Deus, querido. O orgulho muitas vezes vem vestido de falsa humildade, de autopiedade. É o orgulho com outra face. Cuidado, meu irmão. Fala comigo, o orgulho é o convite
que Satanás está esperando para entrar no seu coração? Você quer que Satanás entre na tua vida? Que os demônios entrem? Que a desgraça comece na tua vida? Então arranque isso, querido, do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de esvaziar-se, de se humilhar, de ser obediente até a morte, e morte de cruz. Porque Deus trata severamente com o orgulhoso. Deus trata severamente. Nós vemos o exemplo de Satanás. Logo que veio esse sentimento no coração de Satanás, ele começou a corromper os anjos. Deus veio e pá! Derramou o juízo sobre ele e decretou o fim dele. E preparou o lago de fogo e enxofre para lançar ele. O fim dele já está descrito na Bíblia. É só você ler lá no final da Bíblia, em Apocalipse. O diabo já está destruído, derrotado. O fim dele já está decretado. Ele já está falido, em nome de Jesus. O seu fim já está decretado na tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fala assim: Satanás, eu declaro a falência sua na minha vida e no meu coração, em nome de Jesus. Amém? O fim dele já está marcado. Outro exemplo que a Bíblia diz foi Nabucodonosor. Um dia Nabucodonosor era cheio de glória e honra. Ele olhou para os seus palácios, está escrito lá em Daniel. E aí ele viu toda aquela glória e majestade do império da Babilônia. Engraçado que aqui também fala da Babilônia, né? E aí a Bíblia diz que veio um sentimento no seu coração de dizer assim: pelo meu poder e a minha força eu fiz tudo isso, eu constituí esse reino, essa glória. Ele trouxe a glória para ele. E a Bíblia diz que Deus lançou uma maldição sobre ele a tal ponto que ele se transformou como a fera do campo. Ele se tornou um monstruoso, comia as ervas do campo, ficou apagado, sumido. Nós não sabemos nem quem assumiu o lugar dele durante 7 anos. Ele ficou banido no campo, perdido, como um louco, desesperado, porque o orgulho invadiu o coração daquele homem. E depois de 7 anos, ele se humilhou, a Bíblia diz, se esvaziou, reconheceu a glória de Deus, que era o Senhor Deus Todo-Poderoso, que já havia profetizado da vinda da Babilônia, e Deus restaurou o reino a ele. Querido, cuidado, Deus trata severamente com orgulho. Amém? Cuidado. Primeiro, o orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. E o segundo ponto, querido, que eu queria abordar para você, que paire no teu coração, é que o orgulho é o começo da ruína. Fala comigo. O orgulho é o começo da ruína do homem. Foi o começo da ruína de Satanás. Foi ou não foi? E é o começo da sua ruína, se você permitir que a soberba e o orgulho invadam o seu coração. Abra comigo lá em Provérbios 16, 18. Olha lá o que diz a Bíblia. Provérbios 16, 18. A soberba precede a... Então não foi algo que o pastor inventou, tá bom? A Bíblia diz: o orgulho, a soberba, precede a ruína. E a altivez do espírito, ou seja, o espírito que se exalta, que se eleva, a queda. Irmão, você quer cair? Você quer ter uma queda grande? Seja orgulhoso. O orgulho precede a queda. Mas pastor, o que significa isso? Eu vou te citar um exemplo: o orgulho na família. É ou não é verdade? Você pode colocar num papel: a maioria dos problemas de relacionamento são causados por quê? Por causa do orgulho. É marido querendo provar para a mulher que ele está certo. É a esposa querendo mostrar para o marido que ele está certo. É o filho querendo mostrar para o pai que o pai está errado e ele está certo. Isso é orgulho.
Isso é soberba. Isso é altivez. Hoje, enquanto o pastor Valterinho estava pregando, o Espírito Santo falou bem forte algo no meu coração. O amor denota ou significa humildade também. A humildade está envolvida no amor também. O amor é paciente, a Bíblia diz, é longânimo. Se você ama o seu esposo, querido, seja humilde, seja quebrantado, aprenda a ceder. A maioria dos problemas de relacionamento acontece por isso, porque ninguém quer ceder. Todo mundo quer mostrar que está certo. Isso se chama orgulho. É cada um querendo provar que eu estou certo e o outro está errado. Cuidado. Isto é soberba. Esvazie-se, ceda. Casamento é uma balança. É cada um cede um pouco, vai lá, para que haja equilíbrio no relacionamento. Amém? Quanta desgraça já aconteceu em famílias, em relacionamentos de pais e filhos, de marido e mulher. Olha lá, a soberba precede a ruína. Você quer destruir o teu casamento? Haja com orgulho e soberba, que você vai destruir. Se você continuar altivo de espírito, vai haver a queda do teu lar e do teu casamento. Mas a humildade diante do Senhor não tem preço. Fala comigo. A humildade diante do Senhor não tem preço. Ela é vital. Amém? Ela é vital. Ela é necessária para que você caminhe com o Senhor. A humildade. Olha lá o que diz o Salmo 59:12. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados e pela abominação e mentiras que proferem. Meu querido, na tua soberba e no teu orgulho, você uma hora ou outra vai ser enredado e vai cair. Por isso que a Bíblia diz, o orgulho precede a queda. Num momento ou outro, vai vir maldição sobre a tua vida e destruição. Olha essa frase que tremendo. O princípio de Deus é o quê? Esvaziar-se. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus, na igreja, e falamos, Deus, me enche do Senhor, eu quero mais poder, eu quero mais unção, eu quero mais a tua glória. Mas só poderá ser cheio de Deus aquele que se esvazia de si mesmo. Amém? Fala comigo, vamos ler junto. Só poderá ser cheio de Deus aquele que está vazio de si mesmo. Esvaziar-se a si mesmo é humildade, é quebrantamento. Mas o orgulho é destruidor, é avassalador. Olha só o que João fala lá em João 3. Convém que ele cresça e que eu... Você quer que Jesus cresça na tua vida? Que a glória de Deus se manifeste cada vez mais? Que haja mais poder, unção, a glória de Deus se refletindo na tua vida? Se esvazie de si mesmo. Ah, mas pastor, eu acho, eu penso, eu sinto. Opa, peraí, há algo errado. Você está cheio de si ainda. O trono do seu coração ainda tem um euzinho lá dentro. Esvaziar-se de si mesmo, para que Deus possa te encher. Amém? O orgulho na família é avassalador e destruidor de relacionamentos. Ninguém quer ceder, é um querendo provar ao outro que está certo. A desunião ou a falta de unidade dentro do lar, dentro do casamento, enfraquece o reino de Deus no seu lar, na sua família, e aumenta e fortalece a posição do inimigo no teu lar. É isso que você quer? Sim ou não? Fala, está amarrado em nome de Jesus. A unidade, a união vai parar no seu lar em nome de Jesus. Mas para que haja isso, querido, precisa haver humildade e quebrantamento. Precisa haver ceder, precisa haver esvaziamento e quebrantamento de ambas as partes. Ah, mas pastor, é só eu que me esvazio. Opa,
existe um problema lá. Esvaziar-se de Deus. Esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus em nome de Jesus. A desunião enfraquece o reino de Deus e fortalece a posição do inimigo. Na presença de Deus, querido, tudo é revelado na sua vida. Mas pastor, eu não sei se eu tenho orgulho. Corra para a presença de Deus e Deus vai revelar aquilo que está errado na tua vida. Amém? Tomara que Deus esteja usando essa palavra para mostrar áreas que precisam ser transformadas e mudadas dentro do seu coração, dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento com os seus filhos. Porque o orgulho é o princípio da ruína e da queda. E isso deve ser banido do seu coração. Amém? É uma raiz que tem que ser arrancada, para que o amor de Deus brote e flua de dentro de você, de dentro para fora. Glória a Deus. Olha só. Provérbios 13:10. Olha só o que fala, para vocês verem como essa frase tem razão. Ó. Da soberba só resulta pastor, está falando lá de casa. Vive com briga, vive com contenda. Qual é o problema? Soberba. Princípio de Satanás. Mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. Querido, não permita que Satanás ganhe posição dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro dos teus relacionamentos. A soberba tem que cair, tem que ser destruída, queimada do seu coração, da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tudo começa com uma decisão. A outra soberba que a Bíblia revela, abra comigo lá em 1 João 2,16. Olha só o que a Bíblia diz. 1 João 2,16. A Bíblia diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Falando da soberba, do orgulho de novo. Pastor, o que é concupiscência? É aquele desejo desenfreado da carne. É aquele desejo desenfreado dos teus olhos. E a soberba da vida não procedem de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos são? Está com vergonha de levantar o braço? Queridos, a soberba da vida tem que ser banida da sua vida. Amém? Mas pastor, o que é a soberba da vida? A soberba é um espírito do mundo que penetra o seu coração, um sentimento de orgulho que brota lá, é um sentimento carnal que revela a falta do controle do Espírito Santo. E a Bíblia revela que o Espírito Santo nos dá poder de vencer todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Quantos têm experimentado vitórias do Senhor na sua vida? Essa é mais uma palavra para abençoar o seu coração, para que você cresça a cada dia no chamado e na vocação que Deus te chamou. Quebrantamento e humildade. E que Deus destrua do seu coração toda a soberba da vida. A soberba é um mal que vem de dentro para fora. Faça assim comigo, vem de dentro. Coloca a mão no seu coração e diz, vem de dentro e sai para fora. Como nós lemos, sai pela boca, sai pelos olhares, sai pelo jeitão, sai pela maneira de... Cuidado. É algo que vem de lá de dentro, que sai para fora. Cuidado. Talvez você tenha soberba pelo carro que você tem. Talvez seja pela casa. Talvez seja pelo emprego. Pela posição. Pela beleza. Tem muita gente que tem isso, querido. Pela beleza. O altar, o ídolo dela é a beleza dela. Ai. Igual Satanás, né? Satanás, a Bíblia diz que era lindo, era um ser maravilhoso. Princípio satânico no coração. Tem gente que não sabe usufruir da beleza que Deus deu. Em vez de ser para a glória de Deus, é para a glória de si mesmo.
ou para a glória do diabo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? Você quer ter o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ou o sentimento que houve no coração do diabo? Provérbios 29 e 23, a Bíblia diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá. Vai chegar um momento que você vai se frustrar, até com aquilo que você se gloria. É ou não é? Mas se você for humilde de espírito, a Bíblia diz, Deus vai te honrar. Quantos querem ser honrados por Deus nessa terra também? Para que você manifeste a glória de Deus, você precisa ter um espírito humilde, um espírito dócil, um espírito tratável. Será que quando o seu pastor puxa a tua orelha, você... aparece as garras, os dentes? Querido, isso denota orgulho. Deus não vai usar pessoas que não têm um espírito dócil, manso, como Jesus tinha. Amém? Que haja no seu coração esse espírito de quebrantamento. Não, é Deus que está usando o meu pastor para me tratar. É Deus que está usando ele para mostrar para mim verdades que eu ainda não vi. É bênção para você, não é destruição, querido. Nós não queremos destruir ninguém. Vocês podem ter certeza disso. A nossa função, minha, do pastor Matias, do pastor Valteni, do pastor Rodrigo, dos obreiros daqui, não é destruir ninguém. Entenda isso. A nossa meta é que vocês cheguem à estatura e à perfeição de Cristo. E cada dia vocês sejam mais parecidos com Jesus. Mas às vezes a gente vai ter que falar verdades que vai mexer com o teu orgulho. Mas se você tem um espírito quebrantado, dócil, humilde, Deus vai fazer com que você cresça. Amém? Tem esse espírito dócil, quebrantado. Deus, eu quero aprender. Deus, eu tenho muita coisa para mudar. Talvez existam muitas coisas erradas na sua vida, querido. Como um pregador do século XX, a W. Tozer, diz que tudo está torto, até que Deus endireite. Deus vai endireitar a sua vida. Amém? Mas você precisa permitir que Deus faça isso. E Deus usa homens e mulheres de Deus. Não pense que Deus vai vir lá do céu e dizer, ó filho, ou mandar um anjinho aparecer na sua janela. Deus usa pessoas. Que haja em você esse espírito dócil, quebrantado, humilde. O humilde de espírito obterá honra. Amém? Provérbios 11:2 diz, vindo a soberba, sobrevém a desonra. Olha só. Fala comigo, vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Glória a Deus. Você quer ser um homem sábio? Tem um coração quebrantado e humilde. Tem um espírito dócil, um espírito de aprendiz, de alguém que quer aprender, que quer crescer, que não quer ficar estagnado, que quer mais de Deus. Quantos querem mais de Deus aqui? Você quer mais de Deus? Fala assim, Senhor, eu quero. Forma em mim um coração quebrantado e humilde, para ouvir as pessoas que Deus vai mandar para falar contigo. Às vezes Deus vai mandar uma mula. Será que você vai ouvir uma mula? Ah não, mas esse irmãozinho parece uma mula. Deus usa mulas para falar contigo. Deus usa pessoas, Deus usa até uma criança, se Ele quiser, para falar contigo. Como você aprende vendo a atitude das crianças? É ou não é verdade? Por isso que Jesus disse que nós fôssemos igual uma criança, com a simplicidade, com a humildade de uma criança. Ela absorve tudo sem dificuldade nenhuma, para que nós possamos entrar e fazer parte do reino de Deus. Mateus 7, 21 e 23 diz, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos,
os homicídios, o adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: de dentro do meu coração pode sair soberba. Por isso que a Bíblia diz: cuidado, cuida do teu coração. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, cuida do teu coração, porque dele procede as fontes de vida, diz o Senhor. É fácil nós queremos enxergar o defeito dos outros, e a nossa tendência é essa, é sempre enxergar para fora, é sempre olhar para fora e esquecer que o problema está em nós. Marido, se existe um problema no seu casamento, busque a Deus. Esposa, veja aquilo que você está errando, não tente ficar apontando para o outro. O verdadeiro problema do homem começa aqui dentro, e é ali que Deus quer transformar. Amém? Você quer ter um coração transformado? Você quer ter um coração parecido com o de Jesus? Encare a si próprio com honestidade. Desista dessa atitude defensiva contra as autoridades e as pessoas que Deus vai enviar para abençoar a tua vida. Examine os seus pontos de debilidade em tudo isso que a gente falou. E que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Encare a si mesmo com honestidade, olha só. A soberba do homem o abaterá. Provérbios 29 e 23. Mas o humilde de espírito obterá honra. Abra comigo lá em Filipenses 2:5. Qual foi o sentimento que havia em Cristo Jesus? Ele é a nossa meta, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo, Ele é aquilo que nós queremos ter. Amém? Quantos querem ser parecidos com Jesus? Deus te ama do jeitinho que você é, meu irmão. Mas Deus não quer você dessa maneira. Deus quer que a cada dia você cresça de glória em glória e seja mais parecido com Jesus a cada dia. Amém? Filipenses 2:5. Vamos ver qual foi o sentimento de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Já estamos terminando, tá? Filipenses 2:5. Que haja em vós. Olha lá. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e Ele é Deus. Entenda isso. Jesus é Deus, mas Ele não usurpou nada. A Bíblia diz no versículo de baixo: mas esvaziou-se. Fale comigo: esvaziou-se. Essa é a chave do cristianismo. Esvaziar-se. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Fala, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, feche as portas e as brechas da sua vida. Encare você mesmo com honestidade aquilo que você tem errado, aquilo que você tem falhado. Feche os teus olhos nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Que cada um tenha no seu coração não um sentimento que houve em Satanás, na sua queda, na sua ruína, de orgulho, soberba, de altivez, mas que haja em você, querido, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Ele é Deus, deixou a sua glória, tudo isso por amor meu e seu. Por isso que eu posso concluir: o amor te leva a se humilhar, porque Jesus te amou e se humilhou por você, querido. Por que você não tem se humilhado à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos? Por que você tem deixado o orgulho destruir os teus relacionamentos, a tua família, o teu casamento? O amor fala de humilhação, de quebrantamento. A palavra grega de esvaziar-se é kenosis, esvaziar-se de si mesmo, para que Deus possa encher a sua vida, em nome de Jesus. Fala comigo: Jesus, tira do meu coração todo orgulho, toda soberba, toda altivez, e forma em mim um sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de quebrantamento, de humildade, de mansidão, espírito dócil, quebrantado para ouvir a todos, quebrantado e humilhado. Pai, neste momento eu intercedo pelo teu povo neste lugar, Jesus. Tua palavra falou do perigo do orgulho no nosso coração, Jesus. Ó Deus, arranca de cada coração toda e qualquer raiz de orgulho, Pai. Pelo poder do teu Espírito, ó Deus, intervém agora, fala no espírito de cada um dos meus irmãos, ó Deus, trazendo transformação, trazendo a vida de Deus, arrancando toda soberba, todo orgulho, todo sentimento demoníaco, diabólico, que tem feito que o diabo tenha visitado o seu coração, que demônios tenham afetado a sua vida, o seu casamento, o seu lar, a sua família. Ó Deus, arranca de cada um deles todo esse sentimento diabólico, carnal, no nome de Jesus, Pai. Derrama uma unção nova do teu Espírito sobre a vida de cada um coração quebrantado e humilde. A tua palavra diz que jamais o Senhor desprezará. A casa do Senhor é num coração humilde e quebrantado. Ali está a beleza da tua santidade, o teu exemplo, o teu caminhar. Ó Deus, abençoa os meus irmãos agora, no nome de Jesus, com a tua graça e misericórdia. Muda tudo aquilo que está errado, Pai, tudo aquilo que está torto, endireita pelo poder do teu Espírito agora, no nome de Jesus. Nós declaramos a vitória do Senhor e a derrota do diabo na vida de cada um dos meus irmãos, a falência do inferno. Todo e qualquer espírito atormentador, manipulador, dominador, seja arrancado agora, quebrada essa fortaleza, esse sofisma, esses espíritos diabólicos sejam quebrados agora, no nome de Jesus. E que cada coração, Pai, seja um trono do Senhor Jesus, Pai, seja um trono do Deus Altíssimo, soberano que reina, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Não esqueça que essa palavra marque o seu coração. Você pode ser marcado por Deus, por Jesus, ou ser marcado pelo anticristo. Eu não quero ser marcado pelo anticristo. Você quer? Eu quero ser marcado por Cristo. Amém. Você seja marcado por Deus a cada domingo, a cada dia. Busque a face do Senhor, a presença de Deus. É ali que nós vamos ser transformados, dia com dia. Deus vai mostrar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está podre. Porque aonde está podre, as abelhas voam por cima e fazem ninho. Assim são os demônios. Com as coisas podres que existem no nosso coração, eles vêm e fazem ninho na sua vida. Em nome de Jesus, a vitória do Senhor sobre a tua vida, amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe.
Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Que Deus faça resplandecer o seu rosto a cada um. Que Deus tenha misericórdia, graça, uma semana abençoada para cada um. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Tudo isso que foi falado nessa noite, talvez tenha sido muita informação em pouco tempo, mas abra o seu coração e deixa o Espírito Santo falar, relembrar tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado nessa noite. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abraça o irmão que está do seu lado. Amém, em nome de Jesus.